Salmo 92, versículo 12. E antes disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa semana eu estava, me preparando para vir aqui, estar com vocês. E aí eu andei pesquisando. Alguém aqui sabe qual é o Dia Internacional da Terceira Idade? Não sabe? Provável que não saiba, eu também não sabia. Até descobri por acaso, não estava nem procurando isso. Mas o que eu vou falar aqui é só uma curiosidade, que para mim foi uma boa curiosidade. O Dia Internacional da Terceira Idade é dia 1º de outubro. E aí você sabe qual é a curiosidade dessa história toda? Dia 1º de outubro é o dia do meu aniversário. Então, quando eu chegar na terceira idade, quando eu chegar nessa idade de honra, eu vou ser honrado 2 vezes, Porque o mundo celebra aí o Dia Internacional da Terceira Idade e vai ser o meu aniversário também, Vamos fazer essa leitura? Quero fazer essa leitura contigo em pé. Depois da gente orar, você pode sentar, tá bom? Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pelo privilégio e essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, Espírito Santo. Fala conosco, fala em cada um dos corações que aqui estão, para que possam, Senhor, ser irrigados, que possam ser enriquecidos, que possam ser, ó Deus, semeados, para que germinem, para que cresçam e produzam fruto, a 30, 60, 100 por 1, na medida do teu Espírito. Senhor, fala conosco nesta manhã e abençoa-nos com a tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu quero falar sobre 3 coisas com vocês nessa manhã. Eu vou ser breve, eu vou ser objetivo, porque eu não quero cansar vocês, mas eu quero ser bem objetivo em cada ponto que eu vou falar. Eu quero falar sobre crescimento, eu quero falar sobre frutificação, eu quero falar sobre honra. Quando a gente olha para esse salmo aqui, a gente percebe, se você ler ele todo, você vai ver que não é um salmo que está direcionado à terceira idade ou aos anciãos. Uma palavra que eu gosto muito, porque ancião é uma palavra de honra, uma palavra que mostra experiência, que mostra maturidade. Vocês com certeza têm muito mais tudo isso do que eu. Muito mais tudo isso do que eu. E é por isso que, na verdade, a minha geração, essa geração que está aqui, curiosamente, do outro lado aqui, essa geração precisa ouvir vocês. Essa geração precisa atentar e dar ouvidos a vocês, Porque nós precisamos. E vocês estão aqui, nessa terra, pela graça de Deus, porque vocês ainda têm muito para dar. Uma coisa que acontece muito, é muito comum na terceira idade, é a sensação de solidão, de abandono, de inutilidade. É algo que acontece. E acontece porque muitas das vezes a nossa geração esquece de vocês. E acontece porque muitas das vezes não existe alguém, como esses líderes maravilhosos, o pastor Marcos e a missionária Miriam, que são tocados por Deus, ouvem o Espírito Santo e dizem: vamos dar valor, vamos honrar aqueles que têm sido esquecidos. Essa é a realidade. Mas esse texto, ele mostra uma coisa. A primeira coisa que ele mostra para mim e para você, no versículo 12 e 13, e que ele repete mais de uma vez, é crescimento e florescimento. O justo crescerá e florescerá. E aí ele vai dizer que o justo crescerá e florescerá na casa do Senhor, na presença, nos átrios do nosso Deus.
Isso significa o seguinte, que para o crescimento acontecer, é necessário estar na presença, é necessário ter comunhão, é necessário ter relacionamento. E uma vez que a justiça se estabelece na sua vida, que você é um ancião, uma anciã justa, que vive para Deus, que vive na casa do Senhor, que vive para honrar ao Senhor, você vai experimentar do Senhor o crescimento. Crescer. Porque uma das coisas que acontece muito nessa idade é achar que não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde crescer. Já foi. Mas não. Aqueles que estão na presença de Deus têm a garantia pela palavra de Deus de que o Senhor dará crescimento ainda na terceira idade. Ou seja, tem muita coisa para fazer. Olha o pastor Josias aqui. Tem muita coisa para fazer. Uma coisa interessante aqui, vocês viram a dinâmica foi incrível, né? Foi fantástica. Mas uma outra coisa, já porque eu estava com essa palavra na cabeça aqui, né? Já estava aqui esmiuçando ela na minha mente. E aí quando esse papel foi amassado, e aí eu percebi que depois de amassado eu falei, esse papel não vai fazer mais barulho. Uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte, para vocês, é até complicado falar assim, né, vocês, deveria ser mais educado nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero falar é que o crescimento, ele é tão real, ele tanto está prometido que, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, ah, pastor, mas eu não tenho mais força física. A disposição, a saúde, o vigor já não estão mais em mim. Mas preste atenção numa coisa que eu achei interessante. Eu olhei para aquela folha lisinha, nova, e eu falei assim, parece eu quando tinha 20 anos. Muita disposição, fazia muito barulho, mas não tinha nada para dar para ninguém. E aí eu olhei depois a folha amassadinha, e aí a gente olha ela, a folha toda marcadinha, pelas experiências da vida, pela vivência, toda enrugadinha, né? Porque se existe uma outra coisa, eu espero que com vocês não, mas se existe uma coisa que incomoda muita gente nessa idade, é o aparecimento das rugas, mas vocês devem olhar para isso com honra, entendendo que essas são as marcas daquilo que Deus proporcionou a vocês como experiência e como vivência na presença dEle. Esses são os troféus, as medalhas que vocês carregam. E que nós, dessa geração, temos que olhar para vocês dessa forma. Olha, esses cabelos brancos, essas rugas, vocês não precisam fazer plástica. Esquece isso. Não precisa do botox. Esquece o botox. Carreguem as rugas e os cabelos brancos como medalhas, como troféus que o Senhor permitiu que vocês tivessem. Porque aqueles que estão na presença do Senhor ainda continuarão a crescer. E esse crescimento, ele mostra uma coisa. Ele mostra que assim como a planta, aqui a gente começou a falar, versículo 12, começou a falar de uma árvore. Olha, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Ou seja, vai continuar tendo saúde. E tudo aquilo que é saudável e que cresce, naturalmente se multiplica. E aí, como eu estava falando aqui da folha de papel, quando a gente é jovem, a gente fala muito. Minha esposa fica louca comigo, eu falo muito. E a gente faz muito barulho. Só que nada disso faz diferença de verdade na vida das pessoas. Você, de repente, pode pensar assim, ah, pastor, eu não tenho tanta oportunidade para fazer diferença na vida das pessoas. Preste bem atenção. Assim como você é de Deus, assim como você está plantado, firmado em Deus, aqueles que são mais novos, mais jovens, mais vigorosos humanamente e fisicamente falando, vão olhar para vocês e vão entender que é em vocês que eles têm que se espelhar. E isso representa uma outra coisa, representa fruto. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é isso. Vocês, assim como vocês podem continuar crescendo, Deus proporcionará crescimento na vida de vocês,
Deus também tem para proporcionar na vida de vocês frutificação, dar fruto, produzir. Vocês não são inúteis. Eliminem, renunciem esse pensamento maligno da mente de vocês. Porque a palavra de Deus diz que se vocês estiverem no Senhor, os justos produzirão fruto. E olha o que diz o versículo 14. Essa parte, a primeira parte é linda. E eles gerarão frutos na velhice. E eles gerarão fruto na velhice. E a gente pode pensar assim, não, pastor, o senhor não sabe. Olha, há 20 anos atrás eu produzi muito. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás eu dei muito fruto, mas agora, não. Eu quero te dizer que você pode produzir fruto, tão qual um jovem pode produzir. E eu posso dizer uma coisa, o seu fruto, ele pode ter uma qualidade melhor, muito melhor. E quando eu falo de qualidade, eu falo de um fruto, irmão Wilson, de excelência. Fruto de excelência. Porque essa idade é uma idade de excelência. Sabe por quê? Vocês não erram como eu erro. Vocês não tropeçam nos mesmos lugares que eu tropeço. Porque vocês já estão experimentados, como diz o apóstolo Paulo. Vocês já aprenderam. Eu estou aprendendo. E como todo ser humano, a gente aprende pela tentativa e erro. A gente vai na boa intenção, não é assim que a gente fala? Ah, eu tive as melhores das intenções, eu quis fazer o bem, pum, e erra. Esses erros que muitas das vezes eu cometo, porque eu sou bem mais novo, vocês não cometem. Então, o resultado do trabalho de vocês, o produto, o fruto do trabalho que vocês podem e devem fazer, porque vocês são selecionados, separados por Deus para isso, o produto de vocês é com certeza muito mais excelente do que o meu. Porque o produto de vocês não vai ter aquele podrezinho, não vai ter aquela partezinha machucada que o meu produto, o meu fruto tem. Aquilo que vocês produzirem pelo Senhor será um fruto de muito mais excelência. Eu quero dizer para você nessa manhã, meus jovens, que vocês têm do Senhor a força, o vigor, porque vocês não são velhos, vocês são anciãos, vocês são maduros, vocês são experientes. A minha mãe fala muito isso para mim. Velho é coisa antiga, é objeto. Eu sou maduro, eu sou experiente. E é isso mesmo. O Senhor proporciona para você vigor, proporciona para você energia. Quando essa palavra diz, e produzirão, gerarão frutos na velhice, sabe o que ele está querendo dizer? Que a vida que corre na árvore nova vai correr na árvore velha também. Na árvore frondosa. Quanto mais antiga a árvore, maior ela é, mais vistosa ela é. Eu vou falar sobre isso, mas ela continuará produzindo fruto, porque a mão do Senhor está sobre a vida de vocês. O tempo não influencia isso. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. As pessoas podem querer convencer, e se já convenceu, eu quero que você seja desconvencido. As pessoas podem querer te convencer de que na sua idade não tem mais o que produzir. Mas eu quero que você confie e creia na palavra, que diz que gerarão frutos, produzirão frutos. Os justos produzirão fruto na velhice. O tempo cronológico, dias, meses, anos, para Deus não conta. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque o tempo para Deus não interessa, não importa. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o dono da tua vida.
cada célulazinha, cada órgão que está... Ah, pastor, o senhor não sabe como é que está a minha saúde para falar isso. Eu talvez não saiba, mas o Senhor sabe. E para Ele nada é impossível. Não há nada que Ele não possa fazer quando Ele quer. E a palavra diz que o justo gerará fruto na velhice. Vocês são frutíferos. Não há limitação para isso. Vocês são frutíferos. E para eu seguir aqui para o terceiro ponto, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Tá? No meado, em agosto do ano passado, eu fui numa igreja em Minas Gerais e eu ouvi um testemunho de um pastor daquela igreja dizendo que a pessoa que mais ganhava alma na igreja dele era justamente uma irmã idosa e analfabeta. Ela não sabia ler, mas ela era uma líder de célula. E era a pessoa que mais multiplicava a célula na igreja dele. O que eu quero dizer com isso? Nós que cremos e confiamos e acreditamos e fazemos o trabalho celular, acreditamos, e esse nome desse trabalho se chama célula, por quê? Porque a gente quer produzir vida. E o testemunho dessa irmã mostra o seguinte, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não há limitação. Além da idade, essa irmã tinha um outro limitador. Ela era analfabeta. Aí você pode pensar assim, mas não é possível. Como é que essa irmã prega? Ela não é surda. A fé dela, talvez, eu não a conheço pessoalmente, a fé dela talvez seja muito maior que a minha, porque talvez o ouvido dela seja muito melhor que o meu. Ouvir bem. Como a gente costuma dizer, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. E ela, uma mulher idosa e analfabeta, e mesmo assim ela entendeu que a palavra de Deus, a bênção, a promessa de Deus para a vida dela, era que ela, independente das limitações humanas e físicas, ela produziria fruto. E eu tenho certeza que essa mulher vai morrer produzindo fruto. Não há inutilidade, não há infrutividade, não há. Vocês são prolíferos, vocês são frutíferos, vocês são prósperos, porque o Senhor está na vida de vocês. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é, para mostrar, ou melhor, deixa eu repetir aqui o 14, eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos. Outra versão diz, serão vistosos e íntegros, gordos e prósperos. Isso quer dizer o seguinte, serão bonitos de ver. O que é algo vistoso? Algo que brilha aos olhos, que salta aos olhos. Uma outra coisa é exatamente isso. O versículo 15, para mostrarem que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. O Senhor vai fazer tudo isso na sua vida. E está aqui, está à disposição. Você pode continuar crescendo, experimentando o crescimento. Você pode continuar como a árvore. Cresce, cria flores, né? Na época ali do outono, para se preparar para produzir fruto, né? Florifica, floresce, para então frutificar. Você pode continuar crescendo, você pode continuar florescendo, você pode continuar dando fruto. Tudo isso porque o Senhor quer usar a tua vida para que o nome dele seja honrado e glorificado. E aí é que está a terceira coisa que eu quero falar com você. Honra. Existe uma coisa que a minha geração não tem e que vocês têm, que é uma dupla honra. A minha geração vive e deve viver para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Vocês sabem disso, né? A nossa vida é para honrar a Deus. Não importa se a gente honra ou não, mas o propósito original é esse. Fomos criados para honrar a Deus. Só que vocês honram a Deus. E a palavra diz exatamente isso.
que vocês crescerão, florescerão, frutificarão, para que o nome dele seja honrado, para que todos vejam, através da vida de vocês, que o Senhor é na vida de vocês, que vocês são o que são, que vocês crescem, que vocês são produtivos, porque vocês estão no Senhor, porque vocês estão plantados no Senhor, porque vocês estão enraizados no Senhor. E o fato de vocês serem este testemunho, honrando ao Senhor, faz com que o Senhor garanta pela sua palavra que vocês são uma geração que deve ser honrada por todas as outras gerações mais novas que vocês. A minha geração deve honrá-los. Como eu disse, com relação a honrar o Senhor, ainda que honremos ou não honremos, o propósito original é, nós devemos honrar vocês. E a honra que vocês têm do Senhor é que vocês podem ser, sim, na terceira idade, 60, 70, 80 anos, esquece isso. Vocês podem sim, na terceira idade, honrar o nome do Senhor e Ele continuará honrando vocês. Vocês serão honrados pelo Senhor, fazendo com que todos vejam que pelo Senhor vocês são frutíferos, vocês produzem. E assim, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Como eu falei no início, aqueles que são do Senhor vão olhar para vocês e não vão enxergar, mas aquela irmã é uma velha reclamona. Como muita gente fala por aí, não é ovelha, é ovelha. Não. Não. Ninguém chamará vocês de ovelhas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vocês serão honrados, porque todos verão Deus na vida de vocês. À medida que vocês, como justos, crescerem, florescerem e frutificarem, vocês honrarão o Senhor e o Senhor honrará vocês. Então, preste atenção nisso, eu quero terminar. Não aceite, não se conforme com o que o mundo, com o que essa sociedade diz ou faz com relação à geração de vocês. Não dê atenção para isso. Não dê atenção para isso. Dê atenção para o que o Senhor diz sobre vocês. Quem vocês são no Senhor. Quem a palavra de Deus diz a teu respeito. Você se sente inútil? Você não é inútil. Você se sente improdutivo? Você não é improdutivo. Você é útil e você é produtivo. Você é frutífero. Você pode. Você pode. E tanto pode que o Senhor permitiu que você estivesse aqui para que você saiba, olha, assim como eu estava falando daquela folha, você não precisa falar. Você não precisa falar, abrir a sua boca para mostrar quem você é em Deus. O seu testemunho silencioso, calado, aquilo que você faz sem falar para ninguém, sem holofote, sem púlpito, sem altar, sem palco, sem luzes, isso fala muito mais alto do que se você gritasse por aí aos quatro cantos. Porque o Senhor, Ele quer fazer na tua vida que você experimente crescimento e que você frutifique, porque o nome dEle vai ser glorificado por isso. Eu tenho certeza que você quer glorificar o Senhor, sim? Não há nada que te impeça, não há nada que te paralise, que te impeça de você glorificar ao Senhor e todos verem quem é Deus e que vocês são frutíferos, porque Ele está na vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Continuem glorificando, honrando a Deus, viu? Porque vocês são a geração de honra. Amém? Deus abençoe.